me satisfaz. Só o Senhor, só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Diz ele, só o Senhor me satisfaz. Me
sua voz, diga isso a Ele. Minha fonte é o Senhor. Declare isso a Ele. Minha fonte é o Senhor. Minha fonte é o Senhor. Jesus. Sou o Senhor, me satisfaz. Sou o Senhor, me satisfaz. Sou o Senhor, me satisfaz. Me satisfaz. Mais uma vez, sou o Senhor. Sou o Senhor, me satisfaz. Sou o Senhor, me satisfaz. Sim, sou o Senhor, me satisfaz. Me satisfaz. Aleluia, dê um aplauso a Ele. Só você nos satisfaz, Senhor. A palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Tudo que nós precisamos. Por isso você disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Você é o nosso refúgio, Senhor. Você é a nossa provisão. Você é a nossa morada, o lugar onde nós habitamos, onde nós pertencemos. Nosso coração, Senhor, é tão enganoso e tão insistente em se desviar. Mas nós sabemos que o lugar ao qual nós pertencemos é o lugar da Tua comunhão. É o lugar onde nós estamos aos Teus pés, onde o nosso coração está conectado ao Teu. Onde o nosso coração está conectado àquele que nos criou, àquele que nos criou, que nos formou e traçou planos para as nossas vidas, como ainda estávamos no ventre das nossas mães. Leva-nos de volta a esse lugar. Atrai-nos sempre, Senhor, ainda que o nosso coração se distancie pelas distrações desse mundo. Atrai-nos de volta. Atrai-nos, Senhor. Atrai aqueles que estão aqui, que se encontram longe, que se encontram distantes desse lugar. Teus braços são os nossos laços.
nos teus laços de amor. Atrai-nos de volta. Tu és tudo que nós precisamos.
nosso universo, aquele a quem nós pertencemos, o nosso Criador. Você nos criou e nos formou, o Senhor nos arquitetou, perfeito arquiteto da vida. O Senhor nos conhece a cada um, nas suas peculiaridades, nas suas virtudes e nas suas fraquezas. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, e ainda assim é tão generoso conosco. O Senhor é tão generoso comigo, mesmo em meio a tantas fraquezas, mesmo em meio a tantas dificuldades, para ser para você quem você deseja, para te servir da maneira que eu desejo. Encontro tantas dificuldades no meu próprio ser, mas ainda assim o Senhor é tão generoso, o Senhor é tão carinhoso, o Senhor é tão gentil. O Senhor me cerca de bondade, de graça, de misericórdia, de amor. O Senhor não me trata conforme os meus pecados merecem, como o salmista diz. O Senhor é a minha justiça. O Senhor é o suficiente para mim. Aleluia. Você é o lugar da minha habitação, Senhor. O lugar ao qual eu pertenço. Eu não pertenço ao pé da montanha. Meu lugar é no cume do monte com o Senhor. Leva-nos a esse lugar, Senhor. Ensina-nos a habitar nesse lugar. Dá-nos um coração puro e mãos limpas, para recebermos a bênção do Deus de Jacó. Aleluia. Dê um aplauso a Ele.
13h30 às 17 horas, nós vamos ter um encerramento, né, dessas capacitações, ou desse mês que nós estamos tendo do voluntariado. Então você, que é um voluntário, pessoal que tem participado aqui, você está convocado a estar aqui. Porque as assistentes sociais vão passar algumas coisas que, por lei, nós temos que cumprir. Então, né, fazer a obra de Deus é uma coisa, mas nós temos que fazer ela respeitando aquilo que as leis que tem aqui. Então, tem coisas que eu não sei, que a gente não sabe. Né? A gente pensa que vir aqui ajudar é só, realmente, a vontade nossa é primordial, mas a gente tem que fazer as coisas de acordo com a legislação, né? Então, nós temos a Anvisa, que fiscaliza várias coisas, né? A vigilância sanitária, que ela segue o que a Anvisa determina. Então nós temos que cumprir essas coisas. E vai ser passado aqui no sábado para aqueles que são voluntários ativos aqui, né? E se você não é ainda, mas Deus tocou no teu coração durante esse mês, essas ministrações que estão acontecendo, então você esteja aqui no sábado que vem, às 13h30 às 17h, né? Muitos podem estar pensando, puxa, sábado à tarde, eu gosto tanto de descansar, eu também, né? Mas nós vamos estar aqui. Sábado à tarde realmente é um dia que a gente, eu sempre dou uma cochiladinha, né? Depois fico um tempo com a família, é um tempo gostoso, mas aqui você vai estar sendo capacitado para que você possa continuar a servir a Deus na obra que Deus chama você para servir. Então venha, não esqueça, né? Aqueles que já fazem parte, que já estão ajudando em alguma coisa, é uma convocação mesmo. Tem que estar aqui porque a gente precisa disso. Né? Faz parte do nosso calendário, faz parte daquilo que a gente tem que prestar contas depois. Né? Então venha. Eu sei que não é um bom horário, mas venha aqui. Sempre Deus recompensa a gente. Amém? Então tá bom. Eu queria só compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem feito. Né? A gente ora pelas verbas que às vezes atrasam, né? Nós conseguimos, graças a Deus e graças a gente ter todas as coisas em ordem aqui, ter todos os documentos necessários, nós conseguimos conquistar alguns direitos aí e receber algumas verbas do governo. Né? Apesar desse não ser um sonho do coração do pastor João nem do meu, né? Eu gostaria que a manutenção dos nossos trabalhos fosse feita 100% com os recursos vindo da igreja e vindo das coisas que a gente faz para vender, né? Ou das atividades que nós temos no coração aqui, que vão mais para frente vão gerar renda aqui para o Ministério também, ou também daqueles recursos que vêm das empresas privadas, né? Que é algo que a gente já recebeu esse mês aí, para vocês terem uma ideia. Mês passado a gente recebeu um valor da BR Foods. Nós temos uma equipe, né? Uma equipe de nós são 2 pessoas, tem ido participar lá em Toledo, né, que eu acho que é onde é central da BR Foods, tem ido participar de um treinamento, estão repassando para algumas pessoas da equipe aqui. Esse treinamento inclui alguns recursos para que a gente possa colocar a casa em ordem, para que a gente possa realmente bancar algum treinamento para as pessoas. Então, a BR Foods foram algumas empresas instituições sem fins lucrativos como a nossa, que mandou para lá a documentação e eles escolheram nós como uma delas. Então, está sendo feito. Então, a gente está sendo bem visto. Por quê? Nós recebemos uma palavra de Deus, de ser uma instituição modelo. E a gente tem se esforçado para isso. A gente sabe que não é fácil ser modelo. Né? Tem muitas coisas que nós fazemos que não está de acordo, mas quando a gente fica sabendo que não está de acordo, a gente está fazendo rápido para acertar, porque senão nós não vamos cumprir uma palavra que Deus nos deu, de sermos modelo. E daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se Ele chamou nós para ser modelo, nós vamos ser modelos. Vocês sabem que uma daquelas Kombi que está ali fora, nós temos 2 Kombis que vieram para nós, uma do Provida, que tem uma plaquinha ali, que foi o que nos deu, e uma outra que veio do governo. Aquela Kombi não era para nós. Aquela Kombi era para ser para outra instituição da cidade. Mas quando chegou na hora, aquela instituição não tinha determinadas documentações. E foi feita uma ligação para cá e foi pedido, vocês têm esses documentos, tal, uma lista grande. Você tem meia hora para passar. E meia hora os documentos estavam lá na mão de quem precisava. E demorou quase um ano, mas a Kombi veio e está aí. Por quê? Porque a gente tem as coisas certas. Então você sabe que nós já temos inscrição no conselho aqui municipal, estadual, federal, de muitas coisas, e estamos aí, temos, como é que é a palavra? Instituição de... agora me fugiu, depois eu lembro e já falo.
também municipal, estadual e federal. Então temos muitas coisas, né? Porque Deus tem aberto as portas. Mas, às vezes, a gente tem esses percalços aí, que a verba não vem na hora, e a gente fica, né, meio ansioso, mas a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então eu comentei outro dia aqui que nós saímos da chácara onde a gente estava e, como o lugar onde vai ser a nova chácara nem começamos ainda, né, porque a gente precisa da mercadoria da Receita Federal para poder construir aquilo lá, né? Está orçado, a primeira fase está orçada mais ou menos R$300 mil. Então a gente foi para uma casa, né, que foi nos cedida aí. Tá. Eu já dou esse outro recado. Então nós fomos para uma casa, só que na casa não é o lugar ideal. Nós não podíamos ficar lá muito tempo. E fomos procurar uma outra chácara, apareceu a chácara, e eu comentei aqui no culto que nós tínhamos encontrado uma nova chácara, né? E pedi para a igreja estar orando para que Deus realmente abrisse as portas daquela chácara. O valor não é um valor muito absurdo, né? Era R$700, a área é boa, não é tão longe da cidade. E foi orado porque tinha também uma proposta de compra daquele imóvel. Mas já, né, passou na terça-feira, já veio a resposta de que ok, poderiam alugar para nós. E nesse meio tempo já veio um irmão da igreja, já se levantou, conversou com outras duas pessoas e chegou para mim e falou: pastor, eu quero dizer para vocês o seguinte: se vocês alugarem aquela chácara lá, eu e mais duas pessoas aqui vamos assumir o aluguel. Glória a Deus. Então, já levantou, já pagou, não se preocupe. Então, Deus levantou. E Deus age rápido. Sexta-feira me ligou a Flávia, lá da comunidade terapêutica, e nós tivemos uma vistoria da vigilância sanitária lá. E realmente o pessoal, às vezes, eles pedem coisas assim absurdas, né? Mas nós temos que cumprir. E pediu a casa lá, a gente sabe que é do município, né? Aquele prédio lá não é nosso, é um prédio do município. E eles chegam e começam a questionar várias coisas da casa que está precisando fazer, mas que era a prefeitura que deveria fazer e já foi solicitado, né? Tem coisas que foi solicitadas há mais de 9 meses e não foi feito. Muitas nós fizemos por nossa conta, com o nosso recurso, porque não dava. Então foi feito um puxado lá para guardar um monte de coisas que era empilhado para reservar uma sala. Aí eles foram lá e começaram a questionar. E uma das coisas que eles exigiram foi armários para os vestiários. Você tem que colocar aqueles armários, quem conhece, né? Aqueles armários pequenos para os vestiários. Daí ela me passou o valor dos armários, eu falei: bom, dinheiro não temos, né? Deus sempre deixa a gente estar na dependência dele. Mas eu falei: veja lá se a empresa que você usa é mais barata, não parcela 5 vezes, 4, 5 vezes para nós, que aí, né, fica mais fácil. E passei para ela. Mas ontem de manhã eu estava aqui no café, e aí chegou um irmão e falou para mim: pastor, ó, tem um que eu prometi aqui para o pastor João, um armário aqui para os banheiros, aqui, um armário desse de 12 portas, né? E ela tinha me falado de um de 8 portas. Para o banheiro daqui. Eu falei: puxa, que bom, que benção, né? Aí eu só falei para ela: nós estamos precisando de 2 armários lá para a comunidade terapêutica. E a vigilância foi lá: não, mas eu tenho outros 2. Não estão tão bom que nem esse, mas deixa que eu vou reformar, tal. E glória a Deus, eu já liguei para ela, falei: você já comprou? Ela falou: não comprei porque eu liguei ontem, ele não faz parcelado. Só aquele preço é à vista. Eu falei: glória a Deus, então não compre mais porque nós já temos. Então Deus tem suprido assim. Em coisas pequenas, em coisas grandes, Deus tem mandado mesmo. E a gente entende isso como um ok do Senhor para a direção que a gente está tomando. A gente entende que Deus está se alegrando, que esse é o caminho que a gente tem que andar. E por isso que nós estamos andando nele. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês que a gente vive aqui realmente pela fé. Né? É muito bom quando o recurso entra, quando a gente está lá com o saldo da conta positivo, né? Aí é fácil, mas quando a coisa começa a apertar, como já apertou, a gente olha assim, e aí a gente vê Deus agindo, né? Como foi há algumas semanas atrás que nós estávamos com as estantes todas vazias e o pastor João só comentou aqui no culto isso, e na semana seguinte veio mas muita coisa mesmo. Veio dinheiro, pessoas falando: ó, está aqui para comprar alimento, foi comprado alimento, veio aquelas farinhas que foram feitas dos pães, vem. E nós estamos com uma lista desse tamanho para vir mercadoria também, uma doação do governo para nós. Não veio, nós não sabemos quando vem, mas foi péssimo que vocês precisarem, aí põe numa lista, foi passado, o pastor João passou ano passado ainda. Ali tem tudo que a gente consome, que é arroz, feijão, coisas que todo mês sai.
foi pedido, mas não veio. E nesse mesmo tempo Deus está mandando. Então hoje nós não temos o pão, né? Mas você vai ver na saída ali, nós temos na verdade é uma bolsinha para lixo de carro, né? Que está sendo feito pelas mulheres, e tem também avental, né? É algo, um trabalho aqui interno, né? E é uma das coisas que nós já estamos bolando de pensar para fazer isso aí gerar mais recursos, né? Colocar na internet, lá, se você tem um entendimento de como é que faz isso, né? Criar um site para venda de produtos, nós vamos começar a fazer isso. Que é coisa simples, coisas que a gente vê aí para vender. A Fran deu uma olhada, tem para vender na cidade por R$35. Essas bolsinhas aqui, ainda você leva uma bolsinha, vem um paninho e vem um chaveirinho junto. Então, se você tem carro, né, coloca o carro. Se você não tem carro, é um bom presente para você dar também para alguém. Não é muito caro e você vai estar ajudando a obra do Senhor. Amém? Então vamos lá, vamos continuar nas nossas semanas anteriores, né, nós falamos aqui, o pastor João começou no primeiro domingo, ele veio falando do grande mandamento da lei, né, que está lá em Mateus, no capítulo 22, que pergunta para Jesus qual é o grande mandamento da lei. Aí ele falando: o Senhor seu Deus, de todo o teu coração, com todas as tuas forças. E, né, o segundo mandamento da lei, semelhante a esse, é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, desses dois mandamentos, ele termina assim: depende toda a lei e os profetas. Então, esse é um dos mandamentos, né, uma das palavras que nós temos como fundamento aqui para a gente falar. Então, nós temos que amar a Deus, nós temos que amar também o nosso próximo, né? Aí, nós vimos depois aquele texto que também está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 31 e 46, que aqui fala assim: quando o Filho do Homem vier com todos os seus anjos, né, e vai se assentar no seu trono, ele vai separar, vai mandar para a direita aqueles que são benditos do Pai, vai mandar para a esquerda aqueles que são malditos. E ele vem e fala assim: porque eu tive fome e você me deste de comer, eu tive sede e você me deste de beber, eu, né, estava nu e você me vestiste, e assim por diante. Estive doente, né, e estive preso e você foi me visitar, e assim por diante. Então, e aí, mas quando que foi que nós fizemos isso, né? Quando você fez isso a um dos meus pequeninos, é que você o fez a mim. Então, essa é uma outra passagem que é um dos fundamentos aqui do nosso ministério, né? A gente entende que quando nós estamos fazendo isso também, né, e não é só isso, para os pequeninos nós estamos fazendo para Jesus. E essa é uma direção que Deus deu para essa igreja, Deus deu para esse ministério, né? Tratar eles realmente. Aí eu comentei da parábola do grande banquete, que foi lá no começo, bem no começo, que foi quando tudo começou, né? Por conta de que alguns que iam não foram, e sobrava pão, e às vezes ia um monte de gente, né? Uma indignação santa do pastor, ele pediu para o Eliseu, que era o primeiro menino que a gente tirou da rua, né? Ele mandou traga teus amigos que moram na rua para comer com a gente. Aí ele foi o começo do Café com Amor, né? Que é o carro-chefe, que é a marca dessa igreja, desse ministério aqui, né? O pastor João já falou também que nós somos igreja e ministério porque a lei exige que seja separado, mas no nosso coração não existe essa separação. Nós somos um ministério, né? Mas a lei diz que não. Então nós criamos mais tarde. Você vai ver que a igreja ela tem a sua data de fundação posterior ao ministério, porque a lei exige isso. Nós fomos lá e criamos a igreja Terrila, e hoje a igreja Terrila é uma mantenedora da Associação Ministério Melhor Viver. Então quando você coloca o teu dízimo ali, você coloca a tua oferta para a igreja Terrila, além de pagar as despesas aqui, de pagar o salário dos pastores, né, a maior parte do recurso vai, né, repassado tudo para o ministério fazer a obra que tem feito. Então, essa também foi mais uma passagem. Aí, nós falamos a respeito de Jesus, quando Jesus voltou daquele período que ele estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, né, mas saiu vitorioso, porque o diabo não conseguiu enganar ele, né? Então, o jejum é importante, é uma prática que eu e você devemos fazer. Não é muito fácil fazer jejum, né? Mas ele é importante porque fortalece
o nosso espírito. E Jesus, quando foi tentado, logo depois que ele saiu, ele voltou para Nazaré, e aí ele entrou na sinagoga, e pegou o livro e foi lá, e aí ele vem e relata sobre uma passagem que está lá no livro de Isaías, né? Que o Senhor ungiu para evangelizar os pobres, para recuperar de vista aos cegos, né? Para libertar os cativos, e etc, etc, etc. Nós entendemos, né, que essa passagem tem a ver conosco também, né? Porque, apesar de ter sido Jesus que foi ungido, né, para fazer isso, para libertar os oprimidos também, lá em João diz que aquele que crê nele faz as obras que ele fez. Então nós que dizemos ser crentes, né, que cremos em Jesus, nós devemos fazer aquilo que ele fez. Então eu creio, nós cremos nesse ministério, nessa igreja, que a gente fazer a obra do Senhor é fazer isso também, né? É não só a gente levar as boas novas de Jesus, que essa foi uma missão que ele deu para todo crente, né? Vão, pregue a minha palavra em todo lugar. Então você tem uma ordem que você recebeu de ser um propagador das boas novas de Jesus, né? Aonde você está, no lugar do teu trabalho, no meio dos teus familiares, a gente tem que falar de Jesus para as pessoas. Está cheio de gente ainda que está perdida, está cheio de gente que está indo para o inferno ainda, porque não conhece a verdade, e nós precisamos falar dela, né? A gente precisa mostrar a nossa identidade, né? Nós não podemos ser crentes espião secreto, né? Aquele que está lá, ninguém sabe. Não, nós temos que falar com amor. Com amor. Hoje nós começamos o culto falando de Coríntios 13, falando de amor, do verdadeiro amor, né? Então nós não podemos nos ensoberbecer. Nós temos que, porque a gente às vezes quer impor o Evangelho. E no Evangelho não pode ser imposto, porque não sou eu e não é você que convence. A palavra diz que quem convence é o Espírito Santo. Você tem que dar um testemunho. O teu testemunho, né? A pessoa, se for um bom testemunho, vai levantar lá as anteninhas da pessoa. Mas o que está acontecendo? Agora, se o teu testemunho, o meu testemunho for um mau testemunho, eu não vou chamar a atenção de ninguém. Jamais a pessoa vai vir para onde você está se você dá um testemunho ruim. Se a pessoa vê você na tua casa, no teu relacionamento familiar, com a esposa, ou com o marido, ou com filhos, sendo um relacionamento todo conturbado, como é que você vai dizer? Agora, se a pessoa vê o teu relacionamento como casal, né, como família, ou como filho, você é um filho obediente ao pai, né, teu amigo já vai. Agora teu amigo vai na tua casa lá, você jovem, chega lá você, desbocado com o pai, com a mãe, o pai manda fazer água, você não está nem aí. Como é que você vai falar de Jesus? Para ele não tem como. Então nosso proceder tem que ser de acordo com a palavra de Deus. O nosso proceder tem que ser, por isso que eu preciso conhecer a palavra para tirar fora aquilo que não está de acordo, né? Mas o meu proceder e o teu vai trazer as pessoas para Jesus, né? E deixe que o convencimento fique com o Espírito Santo. É ele que vai convencer. Foi ele que um dia me convenceu. Já tinha falado para mim várias vezes de Jesus, já tinha queimado no meu coração. Até que um dia, aquela palavra que eu ouvi no estudo bíblico queimou no meu coração. E aí o Espírito Santo começou a me convencer. Aí ele colocou em mim, né, eu me lembro muito da parábola do filho pródigo, quando ele cai em si. Eu também, né? Eu não sei se caí em mim, não sei se existe isso, mas caí em si. Eu percebi que a minha vida era um vazio total, né? E aí eu fui buscar no caminho certo, porque chegou a hora, o Espírito Santo me convenceu e eu fui. Então faça a tua parte sendo um testemunho vivo, né? Não queira você convencer à força. Então você e eu temos, se nós somos realmente, se nós cremos em Jesus, nós temos que fazer aquilo que Jesus fez, né? Tem que libertar aqueles que estão cativos. E tem cativos em todas as áreas. Às vezes a gente lembra de cativos, a gente só lembra, talvez lembra aqui dos cativos, né, que nós cuidamos bastante, que é aqueles que estão nas ruas, na dependência, mas tem outros cativos. Tem gente que está cativa ao dinheiro, ao recurso financeiro, à sua vida lá que depende. Nós temos que libertar as pessoas dessas coisas. Mostrar para elas que o dinheiro não é tudo. O dinheiro é necessário? Mas mais necessário do que ter o dinheiro é você ter Jesus. Que vai chegar um dia que eu e você vamos embora, vamos morrer. E o dinheiro que tem na conta vai ficar. Não vamos levar embora. Eu lembro que
passagem, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É que a gente pensa pequeno, a gente pensa por um período muito pequeno que é a nossa vida terrena aqui. E o resto, é a eternidade que eu e você temos. Nós temos que pensar maior, nós temos que pensar lá. Aí pensando lá a gente entende o que Jesus quis falar. Porque até, eu acho que o Pilates comentou, não foi o Pilates, não foi ontem, que no culto da noite, mas por que nós vamos se preocupar com aqui nós vamos comer, beber? Quem não se preocupa aqui, levanta a mão. Todos nós nos preocupamos, né? Como é difícil viver a palavra de Deus, porque Jesus fala assim, não vos preocupeis com essas coisas. Deus sabe que eu e você precisamos, mas volte e meia nós estamos lá preocupados, puxa vida. Nós, como pessoas, como na nossa casa, aqui também às vezes a gente olha na prateleira e já, meu Deus, está acabando o arroz, está acabando a coisa. Mas quando a gente vem e já coloca diante de Deus, Pai, o Senhor falou que não é para me preocupar. Então veja lá como é que está a estante. Tem provisão, Ele manda. Então não anda preocupado. Então dê testemunho disso. Eu e você precisamos fazer. E aí continuamos lá. No outro domingo a gente falou a respeito de Tiago, também que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos fazer. Se você crê em Jesus, se o amor dele entrou no teu coração, não tem como você não fazer alguma coisa. Porque quando a gente não tem Jesus e a gente vê algumas circunstâncias que nós vemos aí, você sai na rua e vê uma pessoa com uma maltrapilha, andando lá, comendo lata de lixo, a gente passa e não sempre faz nada. Mas quando o amor de Deus vem no nosso coração, a gente não consegue, a gente começa a se indignar com essas coisas. E aí a gente precisa fazer alguma coisa. E é por isso que muitos estão aqui, porque veio essa indignação no coração. Mas nós temos que fazer essa indignação aumentar a cada dia mais. Porque a gente às vezes está reparando nisso, mas tem quantos que talvez a gente não repare porque estão com uma roupa boa, estão num carro bom, então a gente não consegue reparar. Mas quantos desses que estão perdendo a salvação por conta do monte de coisas que tem feito? Nós temos que se preocupar com esses também. Por isso que nós temos sim que fazer isso que Deus nos chamou. Está aqui, mas temos que também continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou, que é de levar as boas novas. Então, eu sei que todos nós temos aqui pessoas que por estarem numa condição financeira boa, não estão nem aí para Jesus. Ontem eu comentei no culto da noite aqui dos jovens, que quando a gente não está bem, não sei se sou eu só que sou assim, ontem à noite eles concordaram comigo. Mas quando a gente não está bem, a primeira coisa que a gente deixa de lado é o tempo na presença de Deus. É ou não é? Se você não acorda aquele dia muito bom, de repente aquela meia hora, uma hora que você tem de oração cedo, você já esquece. Sendo que aquele era o dia que mais você e eu precisávamos estar na presença de Deus. E aí a gente deixa. Por algum problema, por alguma indisposição, por alguma situação que eu e você não gostaríamos, e elas vêm mesmo nas nossas vidas, eu e você já deixamos de congregar, de estar na presença de Deus. Então nós não podemos ficar tentando com as coisas, porque é aquilo que o pastor João sempre fala aqui, se o diabo souber que uma dor de cabeça vai fazer você parar de orar, você vai ter dor de cabeça todo dia. É o que ele fala, se o diabo souber que ele veio com a gota na perna dele ali, e a gota tirar ele da intenção que ele fez de fazer o culto toda tarde aqui, opa, beleza, vai ter gota. Mas se você ficar firme, professar a palavra de Deus, ir lá, fazer o Espírito Santo te lembrar, ele vai te lembrar os textos que falam que Jesus levou na cruz a enfermidade, começar a professar, você vai vencer. E aí você vai passar por aquela prova e vai crescer, vai ficar mais forte. Isso é o que eu e você temos que fazer. Então, a fé, meu amado, se não tiver obras, ela é morta. O amor que você tem no teu coração, se esse teu amor, se esse amor que for no teu coração não está fazendo você sentir nada para as pessoas que estão sendo perdidas, então, espera aí. Não é o amor de Deus. Não é o verdadeiro amor que está no teu coração. Nós sabemos que tem 2, 3 tipos de amor, o ágape, o filos, o eros. Você tem que ter o amor ágape no teu coração, eu e você, que é o amor que dá a vida. É o amor de Coríntios 13. E muitas vezes nós não temos. Muitas vezes nós não temos esse amor. Nós vamos até um pouco, opa, ali eu não vou. Ali eu já estou colocando. E Deus quer que você tenha.
que você tenha ousadia para continuar. Aí o pastor João veio no culto da noite e ele fala a respeito de Gálatas, que diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. E confesso a vocês que às vezes dá vontade de parar de fazer o bem. Dá vontade de parar de fazer o bem. Porque a gente faz o bem e muitas vezes o que vem de recompensa para nós não é coisa boa. Você faz o bem e vem pedrada. Você faz o bem, né, e vem marretada. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você: não se canse de fazer o bem. Não se canse. Por quê? Continua lá. Porque a seu tempo, né, se nós não desanimarmos, nós vamos colher o bem que nós estamos plantando. Agora, se nós desanimarmos, se nós pararmos, nós não vamos colher nunca. Então não se canse. Eu sei que às vezes não é fácil. Eu sei que às vezes parece que, né, desculpa o termo, enche o saco. Mas pega as férias. Né? Mas como disse o pastor João, marque data de volta. Porque senão você não volta. A gente se acostuma. A gente se acostuma com o que é um pouquinho melhor, né? Eu quando eu levanto cedo para orar, eu falo para Deus, eu estou orando aqui. A minha vontade mesmo é estar na cama, até porque Ele sabe, não precisa nem falar. Nesses dias de frio, quem que tem vontade de levantar de madrugada, sair da cama quentinha, pode até pôr, eu coloco o roupão para ir lá, mas esquenta um pouco, mas as pernas ficam geladas. E eu falo para Deus, eu estou aqui, mas olha, a minha vontade mesmo ela está lá, mas eu estou aqui porque eu quero te adorar assim, fazendo isso que eu não gostaria de fazer, mas eu estou fazendo. E quantas coisas você também não gostaria? Então, se você largar, né, deixar de vir no café da manhã no sábado, acordar cedo, de repente sábado, o dia que você podia dormir um pouco mais, se você largar, não vem mais, não volta mais. É difícil voltar. Eu sei que é difícil. É tão bom. E já aparece 1, 2, 3, 4 coisas para você fazer no lugar e foi aquilo. Talvez se aquele não era o teu chamado, eu tenho certeza que Deus vai levantar você para outro. Mas para alguma coisa Deus quer que você faça. Né? Talvez você é um daqueles que não vai pôr a mão na massa propriamente dito, mas vai ser um daqueles que vem, aquele rapaz que veio falar comigo. Ó, Deus falou aqui que é para eu pagar aqui. E como talvez ele não tinha condição de pagar sozinho, ele se prontificou e ele já falou com mais 2 pessoas que já concordaram e estão pagando. Né? Mas eu não tenho condição, talvez você não é para você. Você não tenha recurso sobrando no bolso, mas você tenha tempo para vir aqui. Então, não se canse de fazer o bem. Pode ter certeza, a hora que acontecer alguma coisa de ruim, alguma coisa que você não gosta, e você desistir, pronto, aí você foi derrotado. Então, continue, persevere, porque uma hora você vai colher. Amém? E depois, na semana passada, foi o Dia dos Pais, o pastor João falou a respeito mais do pai, ele entrou lá com o Mateus também, comentou da oração, né? Jesus nos ensinou a orar e a maneira para orar. Mas nós queremos essa semana falar um pouquinho a respeito do que é Deus. Nós sabemos, né, lá de João diz assim, Deus é amor. Então, por isso que eu comecei com Coríntios 13, que fala do verdadeiro amor, o amor que nós temos que buscar, do dom mais excelente que tem, que é o amor. O amor é o fruto do Espírito. Se você pegar Gálatas, né, no capítulo 5, vai falar do fruto do Espírito. E ele diz, o fruto do Espírito é amor. Aí vem uma sequência de outras coisas. Mas as outras coisas já é fruto do Espírito. Se você tem o fruto do Espírito na tua vida, que é o amor, aí você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter bondade, você vai ter longanimidade, você vai ter temperança, você vai ter domínio próprio. É um fruto. E o fruto, né, uma árvore só dá fruto se ela é cultivada bem. Se você largar a árvore, não regar ela enquanto ela é pequenininha, para que ela possa crescer, ela não vai chegar a dar fruto nunca. Mas se você vai lá, coloca um esterco, rega, né, depois que ela pegou um determinado tamanho, ela vai embora. E nós somos assim. E você precisa estar firme. Né? Você começa, e às vezes a gente começa bem, e de repente vai, esmorece e para. Mas nós temos que ficar firme até aqui, até pegar um tamanho, aí não tem mais.
cresce, porque antes dela crescer para cima, ela começa a crescer para baixo, né? Ela está lá fazendo raiz, nós temos que fazer raiz. Raiz é um dos fundamentos da palavra de Deus. Você tem que conhecer os fundamentos da palavra de Deus. Para que você esteja assim, para que você não seja levado por ventos de doutrina. Quando vierem com alguma coisa para o teu lado, se você conhecer os fundamentos da palavra de Deus, que é o amor, você não vai sair. Porque você vai ver, puxa, isso aqui não tem amor. Se não tem amor, não pode ter Jesus também. E você sabe que o diabo, ele não pode ficar onde tem amor. Ele não é capaz de amar. Então tome cuidado, perceba, é pelos frutos que nós damos que nós vamos saber onde que nós somos. Então, Deus é amor. E lá em Romanos, se você quiser ir lá, 8:5, diz o seguinte, que Deus, Ele demonstra o seu amor por nós. Como que Ele demonstrou o seu amor? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, Deus demonstrou o amor dele por nós, mandando seu Filho para a cruz, no meu e no teu lugar. João 3,16, todos conhecem, essa parte, diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho por amor a nós. Então, Deus, que diz em João, 1 João 4,8 diz que Deus é amor, Ele, pelo seu amor infinito, entregou o Filho dele por mim e por vocês. Para quê? Para que eu e você, se quisermos, tenhamos comunhão com Ele a eternidade inteira. Mas tem que querer. Eu e você temos que querer andar na presença dEle. Se nós não quisermos, Ele não vai obrigar a você, nem eu, fazermos nada. Então, espero que você queira andar na presença de um Deus que é amor, que entregou o seu Filho por nós. Amém? Em 1 Coríntios 16, capítulo 16, versículo 13 e 14, diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Aqui, Paulo, que escreveu na época aos Coríntios, mas a nós, que tudo que está na palavra não era para nós, ele manda que nós estejamos vigilantes, manda que a gente permaneça firme na fé, e para que a gente tenha coragem, e para que sejamos fortes. Então, se você ficar firme, se você for uma pessoa corajosa, você vai vencer. E nós temos que fazer tudo que nós for fazer é com amor. E quando a gente vai fazer algo com amor, nós temos que dar o nosso melhor para fazer com amor. Fazer com amor é dar o teu melhor. Talvez, ontem eu comentei aqui para o pessoal que assim, às vezes a gente está esperando, não, mas eu estou esperando, eu não estou pronto. Se você está esperando começar a fazer algo para o Senhor, na área que Deus te deu lá um toquezinho no coração, eu não sei. Se você está esperando ficar pronto, você não vai começar nunca. Porque nós nunca vamos estar prontos. Nunca. Mas sempre vamos estar aprendendo, tendo algo para aprender. O dia que eu falar que eu não tenho mais nada para aprender, eu posso morrer. Se eu não tenho mais nada para aprender, o que eu estou fazendo aqui? Mas nós sempre vamos ter algo para aprender. Então não espere estar pronto. Eu preciso de formar. Não, para Deus você não precisa se formar. Se você for advogado, você tem que se formar. Você tem que fazer lá o direito, você tem que se formar e tem que fazer o exame da OAB, senão você não pode advogar. Pode, Maria? Não, né? Sem o exame da OAB você não pode advogar. O médico também, para ele consultar, um médico já com CRO, ele tem que se formar, tem que fazer a residência, depois ele consegue estar, para poder estar na ativa. E muitas funções são assim, mas para trabalhar, para servir ao Senhor, você não precisa estar formado em nada. Você precisa somente de uma coisa: ter disposição. Levantar tua mão, assim como Isaías levantou: Senhor, envia-me a mim. Quando ele escutou uma conversa: a quem enviarei? Pode mandar eu. Pode mandar. Mas manda e faz o que tem que fazer, porque eu não sei nada. Eu não vou fazer nada. Se o Senhor não der a direção, se o Espírito Santo não soprar no meu ouvido o que eu tenho que fazer, eu não vou saber. Mas levante a tua mão e faça. Não espere estar pronto. Mas quando você for fazer, coloque só uma coisa:
amor. Entregue com amor. Tem que fazer, pode ser uma função que pareça mais simples a Deus, faça com amor. Né? Como nós temos pessoas aqui que ficaram anos e anos arrumando as cadeiras. Arrumando as cadeiras. E é todo sábado, todo domingo, uma por uma medida, arrumando, fazendo com excelência, com amor, aquilo que Deus chamou ele. Até a hora que Deus deu uma outra função. Mas enquanto ele veio para arrumar a cadeira, ele vinha arrumar a cadeira. Às vezes nem no culto ele ficava, mas ele vinha arrumar a cadeira e saía. E daí, se tinha algum compromisso, ele vinha e voltava no culto da noite. Por quê? Porque é assim que Deus quer que você faça. Ah, mas eu não vou arrumar a cadeira. Eu quero algo melhor. Ah, eu quero ser líder, tá? Né? O louvor, isso é algo bom. Comece com aquilo que Deus falou no teu coração. Né? De repente comece com aquilo que alguém vai falar, olha, puxa, eu precisava de alguém assim. Se você, quando fala uma coisa assim, pode ser mais simples, às vezes você sente alguma coisa, então levanta a mão. Eu vou, mas eu não sei. Nós comentamos aqui na mesa de som ali. Olha no meu coração ver, a equipe do louvor está aqui tocando e tem que sair correndo lá e regular o som porque não tem ninguém ainda. Mas eu não sei. Aprende. Para quê? Para que o pessoal possa chegar, pegar seus instrumentos aqui, está afinando e alguém lá acertando. Parece algo tão simples. Precisa, mas não levantar a mão, eu vou vir, aí no outro domingo, puxa, agora apareceu lá um churrasco para eu ir, e agora? E aí vou largar na mão? Não, o compromisso com Deus é algo sério. Avisa lá no churrasco, vai, eu vou, mas eu vou chegar um pouco mais tarde porque eu tenho aqui no culto, eu tenho uma obrigação lá no culto, eu sou o responsável pela mesa de som. O compromisso com Deus é coisa séria. Nós temos que aprender a fazer as coisas de maneira séria. Então, se você colocou amor, é óbvio que você vai estar aqui no horário, você vai estar fazendo a sua função no horário, por mais simples que seja. Aí Deus vai, aquele que é fiel no pouco, a palavra de Deus diz, ele vai confiando mais, cada vez mais. Confiando mais. Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Vamos lá. Versículo do 19 ao 25 nós vamos ler. Amém? Todos encontraram? Amém. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com uma água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então aqui, primeiro, a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, que nós temos agora, graças ao sangue de Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus. Eu e você, antigamente lá no Velho Testamento, você viu que Moisés ia para a presença de Deus e o povo ficava todo afastado. E se chegasse muito perto, morria tudo. Mas hoje não. Hoje Jesus quebrou o véu que separava eu e você. Hoje a única coisa que separa eu e você da presença, de podermos chegar na presença de Deus, é o pecado. Mas, se você e eu confessarmos os nossos pecados, nós cremos em Jesus, confessarmos os pecados, nós entramos na presença de Deus, podemos nos achegar e receber de Deus. Nós somos aspergidos, fomos purificados pelo sangue dele. Então, você não tem mais desculpa. Mas não, você não tem desculpa. Nós temos que ter uma convicção da nossa fé aqui. Isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Seja convicto na fé que você tem. Se você está aqui é porque você crê em Jesus. Você não está aqui por acaso. Você não caiu de paraquedas aqui, você veio aqui, você já ouviu a palavra já queimou no seu coração. Então,
seja convicto dela aqui. Deixe Deus agir. Entre na presença de Deus para que Ele possa falar com você. Não tem outra maneira de Deus falar com você, comigo, a não ser que eu e você entrem na presença dEle e nos aquietemos para que Ele possa falar. Mas se a gente ficar o dia inteiro só preocupado com as coisas desse mundo, só chegar em casa, quando a gente vai ter um tempinho, a gente senta na frente da televisão lá, liga, seja lá no que for, jornal, novela, mas não temos um tempinho na presença de Deus, como é que Ele vai falar? Aí a hora que a gente vai para ir para a presença de Deus, não está muito cansado e dorme. Não tem. Eu não consigo, então você precisa. Você tem o caminho aberto, foi aberto por Jesus para você e para mim. Você não precisa do profeta. Você pode entrar e pode falar, mas Deus nunca falou comigo. Então você não leu a Bíblia ainda. Se Deus nunca falou com você, você não leu a Bíblia. Você não orou antes de ler a Bíblia, pedir Espírito Santo, dar entendimento dessa palavra. Daí você lê, ela nunca é para você, nunca queima no coração. Mas faça, você tem o acesso. Você tem esse acesso. E se nós continuarmos agora no versículo 24, desculpa. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, aqui, nós temos que primeiro nos considerar uns aos outros. E às vezes nós não nos consideramos nada. Mas nós temos que considerar o próximo que está próximo de nós. E incentivar o outro a fazer o quê? A fazer as boas obras. Existem as obras de justiça e as boas obras. Nós falamos das boas obras aqui alguns domingos atrás. São as obras que Deus quer que você faça e que sejam vistas. As de justiça faça escondidinho na presença de Deus, só sem precisar mostrar nada para ninguém. Mas as tuas boas obras, nós já falamos aqui, elas vão trazer as pessoas para Jesus. Quando você fizer diferença lá no teu trabalho, quando fizer diferença lá na escola, quando você fizer diferença no meio dos teus amigos, eles vão ficar. Quando você estiver enfrentando uma situação difícil e o teu proceder foi por algo diferente, as pessoas vão olhar para você diferente. Quando a gente se envolve em algumas situações que a gente não gostaria, vamos falar um acidente, uma batida de carro, como a gente se envolveu há mais de um mês atrás aí, indo para o culto aqui, o senhor passa preferencial no sinal vermelho e eu bati nele porque ele passou no vermelho, mas não deu tempo. Estava eu e o motoqueiro quase bateu nele, bateu no lateral do meu carro, no espelho, e quase foi no poste. O motoqueiro desceu, nem desceu da moto, só parou com a moto na porta do carro dele e começou a xingar ele. Eu vou levantar, não sei o quê. E o senhor, eu desci do carro, bem tranquilo, cheguei com o motoqueiro e falei, calma amigo, vamos resolver isso aqui, sem briga, sem discussão. E aí o senhor desceu do carro tremendo, estava o senhor já de 60 e poucos anos, e a esposa dele do lado, e o motoqueiro foi lá, porque não aconteceu nada, ele quase bateu, mas não bateu. E ele foi lá. E o senhor, eu vi que estava nervoso, e primeiro ele disse que nós tínhamos furado, eu falei, não, foi o senhor que furou, e continuou a conversa. No final ele, não, mas eu estava com medo, ele achou que o rapaz ia voltar, eu falei, então eu fico com o senhor aqui. Eu já tinha ligado aqui, eu falei, vamos tocando louvor, daqui a pouco eu chego. E eu fiquei com ele até chegar o irmão dele lá, e eu acalmando, vamos lá, conversa, vai. O carro estava amassado, mas ia resolver se eu sair brigando. Que testemunho eu teria dado se eu descesse ali, junto com o motoqueiro, e já fosse para cima do carro? Você fez no meu carro. Talvez eu tivesse feito isso antes de conhecer Jesus. Mas depois que a gente conhece, a gente não pode fazer. Não que às vezes não dá vontade. Mas nós não podemos satisfazer as nossas vontades. Nós não podemos mais. Nós não temos mais esse direito de satisfazer as nossas vontades. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não temos mais direito de fazer aquilo que a gente quer. A gente tem o direito de fazer aquilo que a gente quer que está de acordo com a palavra de Deus. Aí você pode fazer. Tudo que eu quero fazer que não está de acordo com a palavra de Deus, eu já não posso mais fazer. Por isso que eu preciso conhecer a palavra de Deus. Tudo que você sabe fazer que não é uma atitude de amor, corte da tua vida. Por isso que a palavra de Deus diz assim, não fale nada se não for para edificar. E quantas vezes nós falamos coisas que não edificam ninguém. Muito pelo contrário, que ajuda a pessoa a ir mais e mais no buraco. É simples viver o Evangelho. Veja se tudo que você está fazendo
E se nós estamos aqui para chegarmos, né, a olhar no espelho e não ver mais eu, não ver mais você, mas ver Jesus, nós temos que ser amor. E aí é fácil de viver, né? Cumprir os mandamentos, porque os primeiros são para amar a Deus, os 4 primeiros, os 6 últimos é para amar o próximo. Se cumprir, se você viver em amor, amando Deus, né? Adorando só Ele, né? Guardando o sábado, o dia do Senhor, você vai estar cumprindo tudo. Então, é fácil de saber se eu estou amando. Qualquer coisa que não seja atitude de amor, já não deu. Então, aqui nós temos que incentivar uns aos outros a praticar as boas obras. Para quê? Para que as pessoas vejam e que as pessoas queiram saber por quê. Né? Então, aquele senhor, na segunda-feira me ligou, depois que tinha falado já com o corretor dele, de seguro, que ele tinha seguro no carro. Aí ele ligou e falou para mim assim, eu lembrei o que aconteceu. Eu falei, foi eu que passei no sinal vermelho mesmo. Eu falei, que bom que o senhor lembrou, porque assim não fica dúvida, né? Não. Aí ele lembrou de toda a história, que ele falou que no quadro anterior, quando ele passou a Rua do Táxi, que para quem não sabe foi ali na Rua do Rosário, com a Francisco Rivas, ele passou lá e falou, quando eu passei lá, deu problema no meu computador do para-brisa, ele parou de funcionar. E aí eu comecei a mexer no botão e fiquei olhando para ele. E não vi isso não. Mas na hora ele falou assim para mim, foi você que passou. Eu falei, não fui eu. Né? Eu falei, estava ali. E eu tinha certeza absoluta, porque o sinal vermelho era o anterior, nós tínhamos parado ali no sinaléiro da avenida. Quando abriu aquele, ele vai abrindo numa sequência, nós estávamos tranquilos, com as filhas pequenas no carro, não vinha. É que estava chovendo, né? Daí não deu, freiei o carro. Mas aquele senhor me agradeceu, e eu queria agradecer a você pela paciência que você teve, por você ficar lá até chegar meu irmão, porque estava com medo do motoqueiro voltar, o motoqueiro falou que ia matar ele. Só que ele não foi buscar alguém para. Eu falei, não, ele não foi buscar ninguém, mas eu fico aqui. Até seu irmão chegar, quando ele chegou, eu fiquei lá mais um pouquinho, agora eu tenho que ir, que eu tenho um culto para ministrar e ir embora para cá. Então as nossas atitudes de amor vão fazer a diferença. Né? E aquele senhor estava indo no aniversário, de 15 anos, eu não vou mais no aniversário, não sei o que. Eu falei, mas por que o senhor não vai no aniversário? Quem que é? Era minha sobrinha. Mas o senhor vai ficar triste, o senhor não vai. O senhor não deixa o carro lá no saco, ele tem uma oficina mecânica, deixa o carro na oficina, vai no aniversário. O carro não vai amassar, o meu também não, mas o senhor não está bem, sua esposa não está bem? Não, estamos. Mas eu tenho problema de pressão, mas tá, o senhor está bem aí. E daí ele deixou o carro em casa, o guincho levou, o irmão dele levou ele no aniversário e ele ainda foi. Então, mas se eu fosse rígido, né? Não pode nem ser o fato de ser ou não, mas se eu fosse, pior ainda, né? Pastor ainda agindo desse jeito, mas não é nem o pastor, é o crente, o homem de Deus. Né? O homem de Deus não é o pastor, o homem de Deus é o crente, aquele que crê em Jesus. Então nós temos que fazer boas obras sim, para que as pessoas vejam. Eu tenho certeza que um testemunho bom fica para 1, para 2, para 3, mas um testemunho negativo ele vai para 10. Nós não podemos dar testemunho negativo. Se bem que às vezes a gente faz. Mas quando fizer, peça perdão. Né? E aqui ele termina, essa parte que eu quero ler, ele diz assim, não deixemos de reunirmos como igreja, sendo costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproxima o dia. Então, meu amigo, às vezes a gente acha que não precisa estar na igreja, mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que não deixe de se reunir como uma igreja, como o corpo de Cristo. Para quê? Para que você possa encorajar um ao outro. Se você se afasta, né? É o que dizia o nosso, né, o falecido Tobias, nosso amigo, irmão nosso aqui da igreja. A ovelhinha que está doente, ela se afasta, ela fica propensa a ser atacada pelo lobo. Permaneça junto. Se você não está bem, melhor coisa que tem, venha para a igreja, venha estar próximo dos irmãos. Né? Não deixe, tem pessoas fazendo isso, achando que não preciso me congregar. Não preciso, você precisa sim. Se não for aqui nessa igreja, você precisa ter outra. Né? Se de repente o teu ministério não é esse, mas eu não foi esse o chamado que Deus fez para a minha vida.
Então, não é essa visão que eu tenho. Então, acha a igreja que tem a tua visão, mas não deixe de congregar dentro daquela igreja, porque você precisa ser fortalecido pelo Espírito Santo. Você precisa estar encorajando o teu irmão que está do teu lado. Não se afaste, não fique sozinho, senão é mais difícil ainda de você voltar. Amém? João, 1 João 3, 16 e 18. Diz assim, vocês vão lá, mas se quiser pode ir. 1 João 3, do 16 ao 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Difícil, né? Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Essa é uma pergunta que ele faz, né? É a história lá, está lá em Tiago. Se você vê o irmão passando necessidade, você olha para ele, ó, Deus te abençoe, com fome ou com frio, ó, Deus te abençoe, meu irmão, vai aqui embora. Não é essa atitude que Deus quer. Eu soube que o pessoal saiu fazer abordagem à noite aí com maneco, com a carne, mais uma turma. Quinta-feira, frio, e eles chegaram nas ruas aí, e abordaram o pessoal e estava lá algumas pessoas tremendo de frio, alguma das pessoas que estavam junto ali no carro, e pronto, nem pensaram às vezes, tiraram a blusa, camisa, blusa, vista está com frio. Isso é algo que Deus coloca em nosso coração. De repente não é para você fazer isso com a roupa que você está vestindo, mas veja lá na tua casa se não está sobrando roupa lá, se não está sobrando blusa, se não está sobrando um cobertor, alguma coisa para esquentar essas pessoas no frio aí. Então, se a gente tiver recurso material, e é o irmão em necessidade, e não fizer nada dele, então o amor de Deus não está em nós, não tem como estar. No 18 termina dizendo assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Deus quer que você expresse o amor que Ele colocou no teu coração em atitudes. Você tem que fazer esse amor que está dentro de você, não pode ficar ali. Porque quando você expressa em atitudes, esse amor vai cada vez aumentando mais. Se você ficar guardando ele para você, não vai servir de nada. 1 João, não precisa ir lá. 1 João 4, 7, 8. Diz assim, amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e quem conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. E termina com o texto que eu já comecei lá, que é porque Deus é amor. Então, se você não ama, não tem como você conhecer Deus. Então, vamos reverter. Se você conhece a Deus, você tem que amar. E não amar com palavras, amar com atitudes, amar com os músculos. Amar é tomar uma decisão. É fácil amar sentado lá, mas não. Amar se mexendo mesmo, abrindo mão do conforto, às vezes, que a gente tem, que a gente está, para amar. Amar visitando lá, como você fala, às vezes aquele que está preso, eu vou lá dar uma palavra de ânimo, de consolo, de conforto. Esse é o amor que Deus quer que eu e você façamos. Se você está aqui nessa igreja é porque você tem esse chamado também. Então, não deixe essa chama que Deus colocou no teu coração se apagar. Só o louvor pode vir vindo aqui. Nós entendemos que o chamado da nossa igreja, do nosso ministério, é para o amor e para o serviço. O amor que Deus tem colocado no coração de nós. Ele é um amor que faz com que a gente tenha vontade, tenha necessidade de servir. Jesus, ele procura por pessoas dispostas a servir e não para ser servidas. Porque Jesus, ele veio para servir. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, se você quer ser um discípulo dele, você tem que aprender a servir. Em todo lugar. Não é aqui na igreja só. Começa a fazer isso na tua casa, no meio dos teus familiares, aqueles que ainda não conhecem Jesus do jeito que nós conhecemos, que ainda conhecem um Jesus que está distante, que está longe. Comece a ser você, aquele que serve lá dentro, para você ver se você não vai começar. As pessoas
pessoas não vão começar a te reparar. E aí você vai ter, a porta vai abrir para que você possa falar o que fez você mudar, o que fez você proceder desse jeito. Você está disposto a tentar? Você está disposto a levantar a tua mão e dizer, Senhor, eu estou aqui? Então levanta, não perca tempo. Não perca tempo. O tempo está passando e passa muito rápido. Mas deixe Deus te usar. Pode ter certeza. Se está sendo tedioso, às vezes vir na igreja e ficar sentado aí, pode ter certeza de uma coisa. Vai passar a ser algo bom. Vai passar a ser algo bom. Porque aqueles que só vêm para a igreja para sentar e ouvir, isso aí não sou eu que estou falando, é estatística. Não fico muito tempo. Mudam, começa a ficar chato. Vão para outra. Tem um tempo também e vão mudar para outra, e vão mudar para outra, e não vão achar. Porque Deus não quer a gente para ficar sentado aí. Deus quer que você levante e que você faça algo. Amém? Hoje é um dia especial. O dia da ceia do Senhor. E aqui na igreja, todos aqueles que creem que Jesus é Senhor e Salvador das suas vidas estão convidados a cear. Você é livre para dar a ceia para o teu filho. Nós entendemos que crianças, elas é o reino de Deus, o Senhor nos disse. Então, você também, se você quiser, pode deixar seu filho à vontade para cear conosco. Eu gostaria de convidar o Sérgio e a Fernanda para me auxiliar aqui. Procure nesse tempo ficar bem tranquilo.
que para sempre tens amado. Eu devo a ti derramo a minha gratidão. Eu dou os teus pés, meu prazer em quem tu és, pra sempre. Grato serei e em graça derramo a minha gratidão. Eu dou os teus pés, meu prazer em quem tu és, pra sempre. Grato serei. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês e permaneça para sempre. Uma boa semana abençoada em nome de Jesus. Amém.